Boa tarde, pessoal. O nosso grupo ele é formado por mim, Luciana, e pela Kathleen. Nós vamos estar apresentando o trabalho sobre um catalisador heterogêneo de níquel suportado em alumina. Os catalisadores, eles são substâncias químicas que são conhecidas por acelerar a velocidade das reações, sem, entretanto, serem consumidos. Eles são muito utilizados em indústrias químicas, mais especificamente em processos que envolvem transformações químicas. A sua ampla aplicabilidade se deve ao seu principal benefício, que é a economia de energia. Essa economia ela possibilita a realização de reações em condições de operações mais brandas. A catálise heterogênea, então, ela pode ser dividida de duas maneiras, em catálise homogênea e catálise heterogênea. Nesse estudo, o nosso interesse é na catálise heterogênea. Essa catálise ela acontece quando o catalisador geralmente é um sólido e os reagentes eles estão em fases diferentes. Em alguns casos, o catalisador ele consiste em um material ativo com partículas pequenas e ele está disperso sobre uma substância menos ativa, chamada de suporte. O material ativo frequentemente utilizado é um metal puro ou uma liga metálica. Um pouco apresentado sobre catalisadores heterogêneos em geral, abordamos sobre os catalisadores de níquel suportados em alumina, que são o tema do nosso trabalho. Catalisadores de níquel são cubos cerâmicos refratários tomados por óxido de níquel. Quando suportados em alumina, são utilizados amplamente em processos de reforma a vapor de hidrocarbonetos para a produção de gás de síntese, que é utilizado posteriormente na produção de amônia, gás natural, combustíveis e etc. Entre as propriedades do níquel, a mais falada é sobre o seu baixo custo e a sua elevada capacidade de ruptura de ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio. E os catalisadores de níquel são facilmente desativados devido ao coque. Já a alumina, ela promove uma alta dispersão do níquel, possibilitando o acesso das moléculas dos reagentes aos centros ativos. Possui um baixo custo e uma elevada estabilidade térmica. Porém, apresenta na sua superfície acidez, o que favorece o coque, sendo necessário uma dopagem com reagentes básicos como óxido de magnésio para sua aplicação. O método de síntese. Nesse trabalho, a gente vai abordar dois métodos de síntese. A primeira é a impregnação por dispersão física via úmida. Ela consiste no preparo de uma solução de níquel para formar o catalisador. É definida a massa de níquel que vai ser dissolvida em água, adiciona-se a alumina numa proporção de 1:3, homogeneiza a mistura durante 1 hora, a parte líquida então é evaporada em estufa aquecida a 70 graus e o material é mantido durante 3 horas a 110 graus. Quando fica pronto o catalisador, então, ele é posteriormente calcinado a 500 graus por 5 horas, sob um ar atmosférico, sendo que nos primeiros 30 minutos ele é submetido a 100 graus, após 1 hora ele é submetido a 200 graus e assim sucessivamente até atingir os 500 graus. O segundo método é a impregnação por excesso de solvente. Ela consiste na impregnação de níquel através da utilização de um rotoevaporador e de uma solução de NiNO3 em água. O catalisador obtido está na forma de óxido. O mesmo ele foi seco em estufa a 70 graus durante 24 horas e calcinado durante 2 horas a 500 graus sob fluxo de ar sintético. Como já comentado, a maior aplicação do catalisador de níquel, suportado em alumina, é no processo da reforma a vapor do etanol e do metano para a produção do gás de síntese. Nesse contexto, a reforma a vapor do etanol tem forte visibilidade no cenário por ser considerada uma via promissora de produção de hidrogênio, considerando seu alto rendimento e baixa produção de monóxido de carbono. A produção de hidrogênio é interessante, visto que atualmente este é oriundo principalmente de combustíveis fósseis, que produzem inúmeros poluentes como dióxido e monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Sendo assim, o etanol, por ser uma energia considerada limpa e renovável, vem sendo muito utilizado. Concluímos, então,
que o catalisador de níquel é o mais utilizado industrialmente devido ao seu baixo custo e que a alumina, por sua vez, promove uma maior dispersão do catalisador, aumentando as suas características como estabilidade e atividade catalítica. Entretanto, o seu ponto negativo se refere à estabilidade durante a reação e, sendo assim, são necessários estudos frequentes que promovam melhorias em suas características. As referências utilizadas. Obrigada.